Olá, boa noite, queridos, graça e paz do Senhor. Essa noite nós estaremos falando sobre tome a sua cruz e siga-me. Se você ficar comigo aí até o final dessa live, você vai entender o sentido dessas palavras de Jesus, quando ele disse para uma grande multidão e também para os seus discípulos: tome a sua cruz e siga-me. Vamos entender o que é tomar a cruz e seguir. E aí nós vamos trazer algumas explicações bíblicas com relação a isso, sobre o que é tomar a cruz. Vamos tirar algumas ideias que nós temos erradas do que é tomar a cruz. Vamos tirar do nosso coração algumas coisas que muitas vezes têm sido colocadas pela sociedade, têm sido colocadas pelas pessoas, e nós tomamos isso como verdade para a nossa vida e começamos a pensar que a nossa cruz é uma coisa, e nós vamos entender hoje, através da Bíblia, o que realmente significa as palavras de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Quero agradecer a presença das pessoas que já estão aí, os nossos irmãos e nossas irmãs, a Muriele, a Nádia, a Nelma, a Paz, Nelma, Alex, meu grande amigo que está lá em Teresópolis. Saudade de você, Patrícia, minha querida esposa que chegou agora, trabalhando até agora, mas deu tempo de chegar aí para participar. Fernanda, minha filhada queridas, Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós vamos tratar desse tema, desse assunto. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos procurar entender por que Jesus disse isso para os discípulos dele e por que isso é tão importante na nossa vida como cristãos. Afinal de contas, se nós nos dizemos cristãos, nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo, de Jesus, que foi e é o Cristo, o Messias, aquele que veio salvar as nossas vidas. E para isso nós temos que entender os ensinamentos dele e não deixar com que o nosso coração venha ficar deturpado por ensinamentos errados que muitas vezes têm sido passados para as nossas vidas. Bom, então nós vamos estar falando sobre isso. Valdeni, Deus te abençoe. Kaique está aí com a gente, Deus abençoe a sua vida. E o texto que nós vamos usar, ele está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Vou dar um tempinho aí, se você quiser pegar sua Bíblia para acompanhar a gente, se você quiser chamar alguém para participar dessa live com a gente, se você quiser chamar algum parente seu, algum amigo seu para estar participando conosco nessa live, para deixar com que a palavra de Deus venha fluir através da sua vida, através do seu lar, através daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Paz do Senhor, Valéria, Deus te abençoe. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, é o que nós vamos tratar nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 34, apesar de Jesus, apesar dos outros evangelistas também terem transcrito as palavras de Jesus, nós vamos nos ater nesse texto de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Tome a sua cruz e siga-me. Você talvez já tenha parado para pensar o que é isso, não é verdade? Talvez você já tenha uma ideia formada do que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E eu quero começar falando nessa noite, depois que nós lermos o texto bíblico, do que Jesus não quis dizer com o que é tomar a sua cruz. Vá pensando aí, o que é tomar a sua cruz para você? Quando você pensa, eu tenho que carregar essa cruz, essa cruz está tão pesada para mim, tem até a música que fala sobre isso, né? A cruz está pesada e tal. O que você pensa? O que vem à sua mente? O que vem no seu espírito quando você pensa tomar a sua cruz? Será que nós temos carregado realmente a nossa cruz? Será que nós temos tomado a nossa cruz e seguido a Jesus? Afinal de contas, queridos, seguir a Jesus significa que nós temos que tomar a cruz. Nós temos que tomar a cruz na nossa vida. E aí nós vamos aprender o que é isso. Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante. Fred está aí com a gente, a Renata Ramos, Dinei, meu grande amigo Dinei está aí com a gente. Tá? Vamos acompanhando aí. Evangelho de Marcos capítulo 38, versículo de número 34. Nós vamos ler o que diz esse texto. Depois nós vamos ler uma parte anterior dele também. Tá? Evangelho de Marcos 8, 34, Jesus disse assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os seus santos anjos. O que é tomar a sua cruz e seguir a Jesus? O que nós precisamos fazer para tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Bem, primeiro nós temos que entender o que Jesus não estava falando. Jesus em maneira nenhuma falou que tomar a cruz seria algo que nós deveríamos carregar na nossa vida como um peso, seria um fardo que nós teríamos que levar. Por exemplo, talvez a primeira coisa que vem à sua mente quando nós falamos de tomar a minha cruz seja uma dificuldade no casamento. Se de repente a pessoa não está bem no casamento, ela fala assim: o meu marido é minha cruz, a minha esposa é minha cruz, os meus filhos é a cruz que eu tenho que carregar, é a cruz que Deus colocou para que eu carregasse, que Jesus colocou para que eu carregasse. Os meus pais são a minha cruz que eu tenho que carregar. Jesus em maneira nenhuma, em ponto nenhum, ele colocou isso, ele falou isso. Ou talvez, se você está passando por uma situação de doença, esteja falando: mas essa é a cruz que eu tenho que carregar. Em momento nenhum, Jesus associou a palavra cruz à palavra fardo que nós temos que levar. Em momento nenhum. Ele falou que nós deveríamos morrer para nós mesmos, para depois tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, queridos e queridas, se você está passando algum momento, eu quero falar aqui para os casados, se você está passando um momento de dificuldade no teu casamento, não pense que isso é uma cruz que você tem que carregar. Não pense que isso é um fardo que Deus colocou na tua vida para você poder carregar. Não pense nisso. Nós vamos trazer um entendimento espiritual do que realmente é a cruz. Então eu estou falando primeiro para você que a cruz, ela não são os problemas da nossa vida. A cruz não são as dificuldades da nossa vida. Nós vamos entender ao longo dessa live, e espero que assim seja, que a cruz é algo que nós temos que ter na nossa vida como cristãos, tá bom? Alice, Deus te abençoe. O Gabriel e João Pedro, meu filho, estão aí participando com a gente também. A Rosário está aí com a gente também. Deus abençoe a sua vida. Então, queridos, vamos começar a tirar isso da nossa mente. Se de repente a gente está passando por uma enfermidade e o médico falou assim: olha, não tem jeito, não tem cura, essa é a cruz que Deus colocou que eu tenho que carregar. Não é nada disso. O meu marido é um homem assim, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem essa atitude e tal, é a cruz que eu tenho que carregar. Não é nada disso. Esqueça isso. Tire isso da sua mente, tire isso da sua cabeça. Isso não é a cruz que nós temos que carregar. E aí talvez você já esteja perguntando: bem, mas eu pensei minha vida toda que as dificuldades da vida eram a cruz que eu tinha que carregar. Que as dificuldades que eu estava passando, ou os problemas que eu estava passando, era a cruz que eu tinha que carregar. Eu sempre pensei, de repente, que algo de ruim na minha vida, que não mudava a situação, algo que acontecia, aquilo não mudava. Eu sempre pensei que isso era a cruz que eu tinha que carregar. E realmente não é, queridos. Realmente não é. Nós vamos entender o que realmente é a cruz. Quero mandar um abraço aqui para a Maurília, para a Raquel, para a Aline, que está entrando aí com a gente, participando da nossa live. Deus abençoe a vida de vocês. Continue aí com a gente para você entender o que é tomar a sua cruz e seguir. Para nós entendermos o que é tomarmos a nossa cruz e seguir, nós temos que pensar com a cabeça do primeiro século, que era a época que Jesus vivia. Quando se falava de cruz, se falava de uma morte dolorosa. Era uma morte em que o Império Romano tinha colocado, apesar de não ser o Império Romano ter criado a morte de cruz, mas ele tornou isso muito popular. O Império Romano ele praticava esse tipo de sofrimento para os inimigos da coroa romana, para os inimigos do Império Romano. Então todos aqueles que eram tidos como inimigos do Império Romano, todos aqueles que eram tidos como rebeldes, eles eram pendurados, eles eram pregados numa cruz para que tivesse uma morte lenta e dolorosa, uma morte de sacrifício. A morte de cruz, queridos, as pessoas poderiam ficar, às vezes, até 15 dias na cruz antes de morrer. A cruz, a pessoa não morria, não era pelo cravo que entrava na mão.
Não era pelo cravo que entrava no pé. A pessoa morria de desidratação porque ficava pendurado o dia inteiro debaixo do sol forte. A pessoa morria porque o corpo era jogado para frente e o pulmão ele era comprimido e a pessoa não conseguia respirar muito bem. Então ela era uma morte dolorosa. Quando se falava de cruz, se falava de morte. A palavra cruz naquela época simbolizava morte. Jesus, quando estava carregando parte da cruz dele para levar até o Gólgota, até o monte lá da caveira, ele não estava levando um fardo que significava, esse daqui são os meus problemas, as minhas dificuldades. Não, ele estava carregando a cruz para que ele fosse morrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que eu e você tivéssemos comunhão com o nosso Pai. Jesus, através da morte sacrificial dele na cruz, redimiu as nossas vidas. Quando eu digo as nossas vidas, eu digo daqueles que recebem a ele como Senhor e Salvador. Eu digo daqueles que aceitam a ele como Senhor e Salvador. Eu digo daqueles que querem seguir o caminho que Jesus deixou ensinado para que nós, discípulos dele, pudéssemos seguir. Tá bom? Leandro, Deus te abençoe. Claudinho, meu grande amigo, meu grande irmão, entrou aí com a gente também. Deus abençoe a sua vida. Então a palavra cruz, ela sempre esteve associada à morte no primeiro século. Para nós hoje a palavra cruz significa redenção, significa vida. Por quê? Porque Jesus nos trouxe vida através da cruz. Por isso que o nosso símbolo é uma cruz vazia e não uma cruz com Cristo crucificado nela. Porque nós cremos que Jesus não ficou naquela cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que o símbolo em particular da Igreja Metodista é uma cruz com uma chama atrás. Porque nós somos chamados o povo do coração aquecido. Fazendo alusão ao dia em que Wesley teve o coração aquecido dele. Nós comemoramos mês passado, no dia 24 de maio. Então, queridos, a cruz no primeiro século e até alguns séculos depois, ela sempre simbolizou a morte. E naquele momento de Jesus, ela estava simbolizando a morte de Jesus pelos nossos pecados. Mas tomar a cruz para mim e para você é um apelo à rendição total a ele. É morrer para nós mesmos. Olha só, vamos ler novamente o que Jesus estava falando. Quando ele convocou os seus discípulos, ele disse: quem quer vir após mim, ou seja, quem quer me seguir, vir depois dele é aquele que está seguindo. Afinal de contas, Jesus está à nossa frente, nós estamos seguindo os passos dele. A si mesmo primeiro se negue, depois tome a sua cruz. Então, tomar a cruz significa negação. Significa nós negarmos a nossa vontade, o nosso interesse, os nossos desejos pela vontade de Deus, pelos interesses de Deus, pelos desejos do reino de Deus. Isso significa tomar a cruz, queridos. E por que isso é tão difícil? Porque nós, seres humanos, somos muito cheios de vontade. Nós, seres humanos, somos muitas vezes criados muito cheios de mimos. E hoje, principalmente, o Evangelho tem criado uma classe de cristãos que são mimados. Que são cristãos que, se Deus não der alguma coisa, a pessoa abandona. São pessoas que só vêm a Jesus quando querem alguma coisa. Quando não estão recebendo aquilo que querem, abandonam o reino de Deus. Só que, queridos, para o primeiro século, os primeiros cristãos que viram após Jesus, os discípulos de Jesus, e em particular os seus apóstolos, eles tiveram uma vida dolorosa. Eles tiveram uma vida sacrificial. Eles tiveram uma vida de entregar a vida, literalmente falando, morrer pelo amor do reino de Deus, morrer pelo amor da palavra de Deus. E hoje muitas pessoas não estão dispostas disso. Mas, queridos, nós temos que aprender que a nossa vontade tem que morrer para que a vontade de Deus cresça na nossa vida. Nós só podemos alinhar a nossa vontade, a vontade de Deus, quando nós deixamos a nossa vontade morrer, quando nós deixamos o nosso desejo morrer, quando nós deixamos os nossos interesses morrer. Você parou para notar que Jesus, quando ele começa a falar que ele iria morrer, muitos dos seus discípulos começaram a abandonar ele? Você já parou para notar que quando Jesus, antes dele ser crucificado, antes dele ser pendurado naquela cruz, quando Pilatos chegou e perguntou: olha, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? A multidão falou Barrabás. Sabe por quê? Porque a ideia que eles tinham de Jesus, o interesse que eles tinham em Jesus, estava morrendo naquele momento com Jesus.
Eles acharam que Jesus seria o novo rei de Israel, seria o novo rei dos judeus, que libertaria o povo judeu do Império Romano. Na verdade, Jesus veio libertar não somente os judeus, mas a nossa vida do império das trevas, do império da morte. A palavra de Deus fala porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aquilo que os judeus esperavam naquela época, que acontecesse através de Jesus, aconteceu espiritualmente, não somente para ele, mas para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e hoje em particular nas nossas vidas, hoje no nosso tempo, nas nossas vidas, nós fomos transportados, nós fomos tirados do império das trevas e fomos levados para o reino de Deus. E essa é a grande verdade do Evangelho, essa é a grande verdade da morte de Jesus na cruz. Então, tomar a nossa cruz significa morrer para nós mesmos. Sabe, querido, nós muitas vezes não gostamos de ter a nossa vontade contrariada, não é verdade? Eu sou assim, você que está me assistindo muitas vezes é assim. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não gosta de ter a nossa vontade contrariada. A gente quer que a nossa vontade, ela prevaleça sempre. Talvez até quando nós estamos errados, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Agora eu quero chamar a tua atenção para ler os versículos anteriores a esse texto que Jesus está falando, que aí nós vamos compreender de fato, de direito e de verdade, o que é tomar a cruz. Jesus ele começa perguntando aos discípulos dele, lá no versículo 27 do capítulo 8 de Marcos, ele começa perguntando aos discípulos dele, olha, quem que as pessoas estão falando que eu sou? Quem que as pessoas estão dizendo por aí? O que vocês ouvem falar de mim? E aí começam a falar, olha, uns estão falando que você é João Batista, que ressuscitou, outros estão falando que é Elias e tal. E aí Jesus fala, mas e vocês que estão andando comigo dia a dia? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma revelação e fala, tu és o Cristo. O que significa? Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és aquele que deveria vir para libertar e salvar a nação israelita. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, não fala isso para ninguém. Por que Jesus fala para Pedro não falar isso para ninguém? Não seria melhor que Jesus saísse anunciando, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo? Na verdade, você não vê Jesus falando que é o Cristo para ninguém, a não ser para uma mulher samaritana lá no Evangelho de João, quando ela vai num poço pegar a água. E aí ela começa a indagar, Jesus começa a conversar, pede água. Vocês que estão familiarizados com a Bíblia vão lembrar dessa parte, né? Jesus começa a indagar ela com respeito daquela água, e ela começa a falar que aquele poço ali tinha sido Abraão, e Jesus fala que ele era maior do Abraão, tal. E aí, em certo momento, ela pergunta, mas alguém que está aqui seria maior do que Abraão, que abriu esse poço, né? Só o Messias talvez pudesse ser, ela indagando Jesus, e isso eu estou trazendo aqui para as minhas palavras, e Jesus fala assim, eu sou, eu que estou falando com você. É a primeira e única vez que Jesus nos evangelhos fala que ele é o Cristo. Por que ele manda Pedro falar, e os seus discípulos falam assim, olha, não fale para ninguém porque é o Cristo. Por quê? Porque a lei judaica determinava que somente o sumo sacerdote podia anunciar quem era o Cristo. Se alguém se levantasse e falasse que era o Cristo, ele não teria confiabilidade na sua palavra, porque a lei determinava que o sumo sacerdote, judeu, israelita, ele que teria que pegar e ungir o Cristo e dizer, esse é o Cristo, esse é o Messias. Por isso que Jesus fica na dele e fala assim, eu não posso contrariar a lei, eu não posso ir contra a lei. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa, queridos. Por que a nossa igreja não está tendo culto presencial até hoje? Algumas pessoas ainda têm me indagado isso. Pastor, eu tenho visto algumas igrejas funcionando, eu tenho visto algumas igrejas que as pessoas estão indo de máscara e usando, porque nós não temos autorização legal para ter o funcionamento, e nós temos que respeitar a lei. Mas a lei está indo contra o evangelho? Não. A lei ela não proíbe a gente de pregar o evangelho. O que eu estou fazendo aqui para você é pregar o evangelho. A lei ela determina, ela está proibindo o ajuntamento por medida sanitária, por medida de segurança e de saúde, e não por medida religiosa. Então nós temos que entender isso. Por isso, queridos, que nós ainda não temos. Eu sei que algumas igrejas estão tendo, eu já recebi alguns vídeos, as pessoas filmando igrejas que estão colocando plástico preto na frente, para ninguém ver que está tendo culto. O próprio Jesus, ele não diz que ele era o Cristo em respeito à lei. Ele vira para Pedro, Pedro, não fala para ninguém. Vocês estão difíceis, não fala para ninguém. Eu sou o Cristo, mas vocês têm que ficar quietos, porque vocês sabem que a lei
determina que somente o sumo sacerdote pode fazer isso. Nem eu posso fazer isso. E aí, queridos, ele continua. E aí ele começa a falar com os discípulos dele que ele vai morrer, que ele tem que ir para Jerusalém, e lá ele vai sofrer na mão dos sacerdotes, vai sofrer na mão dos governantes e tal, e depois ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí eu já estou lá no versículo 31 do capítulo 8 de Marcos. E aí quando ele estava, o versículo 32 fala, e isto Jesus, ele expunha claramente. Ele não estava mais falando por parábolas para os discípulos dele. Ele não estava mais dizendo de uma maneira meio que escondida para que os discípulos dele entendessem posteriormente. Ele estava falando claramente que ele iria para Jerusalém para morrer. E aí isso começa a contrariar alguns desejos, começa a contrariar a vontade de alguns discípulos. Talvez alguns discípulos que estivessem ali eram aqueles que estavam esperando, não, ele é o Messias, ele vai tomar vai fazer uma rebelião, e quando ele subir ao trono de Jerusalém, nós vamos reinar com ele, então ele vai ser o novo rei de Israel. Alguns discípulos que estavam no meio de Jesus, com toda certeza esperavam isso. E aí Pedro chama Jesus no versículo 32, chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Que coragem de Pedro, né? Que ousadia de Pedro, chamar Jesus e reprovar Pedro. Sabe o que significa isso aqui? Ele estava chamando Jesus e falando assim, Jesus, você não deve ficar falando isso. Você não deve ficar falando que vai morrer o quê, cara? Você não vai morrer nada, você vai liderar o nosso povo, você vai ser o rei dos judeus, nós vamos reinar contigo, né? Eu vou ser de repente o capitão do exército, o outro lá vai ser o ministro da economia, o outro lá vai cuidar dos assentamentos, já estamos aqui tudo separados, você não vai morrer nada. Por quê? Porque Jesus estava contrariando os interesses que eram interesses pessoais. Eu disse aqui no começo dessa live que a nossa vontade só pode ser alinhada à vontade dos céus, à vontade de Deus, quando a nossa vontade morre e a vontade de Jesus começa a prevalecer no nosso coração. Eu sei que talvez essa palavra seja uma palavra dura, eu sei que talvez essa palavra seja uma palavra que possa ir não de encontro às nossas necessidades atuais, mas ela vai de encontro àquilo que nós temos que ser realmente, como pessoas, como seres humanos, cristãos verdadeiros, que servem realmente a Jesus, sem ter medo, sem ter vergonha, que estão dispostos a morrer na sua própria carne, no seu próprio desejo, na sua própria vontade, para que o reino de Deus prevaleça não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida das pessoas que estão nos acompanhando de uma forma geral. Então Pedro chama Jesus e dá, vamos dizer assim, um sermão em Jesus, né? O repreender ele é justamente isso. Ô Jesus, que negócio é esse que você está falando para todo mundo aí que você vai morrer? Não vai morrer nada, eu não tô. Talvez Pedro estivesse pensando, eu não estou te seguindo para morrer, eu não estou te seguindo para você morrer, eu estou te seguindo para a gente chegar lá no trono e a gente tirar o Império Romano e a gente voltar a ser uma nação grande novamente. Então, queridos, quando Pedro chama Jesus para falar isso, Jesus ele traz uma palavra para Pedro que nenhum de nós gostaria de ouvir. Jesus, porém, voltando-se, versículo 33, voltando-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, Pedro, no instante anterior, ele estava tendo uma revelação de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E no momento posterior, logo em seguida, ele está sendo usado pelo diabo. Querido, nós temos que ter muito cuidado na nossa vida. Não significa que a gente é usado por Deus, que a gente nunca vai ser, não vou dizer usado pelo diabo, mas às vezes o diabo sopra algo no nosso ouvido, e se a gente não tiver com o nosso espírito ligado em Deus 24 horas por dia, a gente acaba ouvindo aquilo que o diabo está soprando no nosso ouvido e deixando sair pela nossa boca algo que não é de Deus, e sim de Satanás. Jesus ele tinha essa comunhão íntima com o Pai. Ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra. E essa comunhão íntima com o Pai, ele fita os olhos em Pedro e fala assim, arreda de Satanás. Porque você não está cogitando das coisas de Deus, você está cogitando das coisas da terra. Traduzindo, sabe o que Jesus está falando? Você não está deixando a tua vontade morrer, Pedro. A tua vontade
é que eu seja rei aqui na terra, mas a vontade de Deus é que eu reine nos céus primeiro, para que depois eu venha reinar na terra. A vontade do Pai é que eu morra na minha carne, para que depois eu ressuscite e venha reinar aqui nessa terra. Então, queridos, tomar a cruz significa morrer para si mesmo, morrer à nossa vontade. E aí, depois dele falar isso para Pedro, ele junta a multidão que estava com ele, ele junta os discípulos que estavam com ele e traz essa palavra, esse versículo que nós colocamos, que é o tema da nossa live hoje. E aí ele fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí dá para a gente entender bem. Compreendendo o contexto todo da história bíblica, a gente começa a entender bem. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Bebeto, para a Liz, que está aqui acompanhando a gente. Tem outras pessoas que é Janice, Deus abençoe a vida de vocês, vão acompanhando aí com a gente. Então, o verdadeiro sentido de tomar a cruz é morrer para nós mesmos. É tirar as nossas ideias, tirar aquilo que a gente pensa de Jesus e deixar o Espírito Santo colocar no nosso coração. Volto a repetir. Muitos discípulos abandonaram Jesus quando ele começa a falar que ia morrer. Quando ele chega lá na cruz, somente o Evangelho vai dizer que somente as mulheres ficaram com Jesus. E somente João, que era o discípulo amado, estava ali aos pés da cruz. Os outros o abandonaram. O próprio Pedro, nós conhecemos a história, negou e deixou Jesus para lá. Todos os outros discípulos deixaram Jesus sozinho. Por quê? Porque a ideia que eles tinham de Jesus era uma ideia errada. Mas Jesus queria mostrar que a vontade de Deus prevalece acima das nossas ideias erradas, acima da nossa vontade. Então nós temos que aprender, queridos, que temos que ter a capacidade, temos que ser capazes de matar a nossa própria vontade, o nosso próprio interesse, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, queridos e queridas, que abandonaram o reino de Deus, porque começaram a seguir Jesus, tendo uma ideia errada de quem era Jesus, achando que Jesus era aquela pessoa que ia dar tudo para ele que ele pedisse. Se ele fosse uma pessoa boazinha, achando que Jesus fosse um Papai Noel, que se ele fosse bonzinho um ano todo, no final do ano o presente dele chegava. Que se ele fosse bonzinho um ano todo, no final do ano, Jesus ia trazer o presente e entregar para ele. Só que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é uma fantasia. O reino de Deus não é uma ficção. O reino de Deus é uma verdade, queridos. O reino de Deus é uma verdade que tem que fluir tanto na nossa vida, como de dentro da nossa vida. Então, se nós queremos ser cristãos verdadeiros, nós temos que começar a fazer morrer a nossa vontade. Nós temos que começar a deixar com que a vontade de Deus prevaleça no nosso coração, prevaleça na nossa vida. Afinal de contas, queridos, Jesus, ele está disposto a dar o reino dele às pessoas que aceitam a cruz, que aceitam morrer para si mesmo. Ele não está disposto a dar o reino dele para aquelas pessoas que querem descer da cruz. Lembra dos malfeitores que estavam lá na cruz com Jesus quando ele foi crucificado? Lembra? O texto vai nos falar que Jesus estava crucificado ao meio, à sua direita um malfeitor, à sua esquerda um outro malfeitor. Algumas traduções vão dizer ladrão. Eu prefiro ficar com malfeitor porque, como eu disse aqui no começo, a morte de cruz, ela era quase que preferencialmente para as pessoas que iam contra o Império Romano, que iam contra a coroa romana. Tá? Então eu prefiro a tradução que fala malfeitores, para a gente não ficar com a cabeça de que o cara roubou uma coisa e foi pendurado na cruz. Então provavelmente aqueles dois que estavam ali do lado dele tinham sido pessoas que teriam tentado alguma rebelião contra o Império Romano e foram condenados àquela cruz como Jesus. Jesus no centro, até no momento da morte dele, ele é o centro. Ele sempre tem que ser o centro na nossa vida. E aí um dos malfeitores começa a zombrar dele e fala, olha, mas você não é o Cristo? Você não disse para todo mundo aí que você salvaria a humanidade? Então desce dessa cruz e salva a gente também. Aquele cara que estava do lado dele ali, queridos, conhecia Jesus. Para ele ter falado tudo que ele falou de Jesus, ele já tinha participado de alguns discursos de Jesus. E mesmo assim não quis mudar de vida. Ouvir somente a palavra de Deus não muda o nosso coração. Ler somente a Bíblia não muda o nosso coração. O que muda o nosso coração é estarmos dispostos a morrer para a nossa vontade e deixar a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. E aí um daqueles malfeitores começa a dizer, desce da cruz e salva também, e nos tira dessa cruz. Jesus não deu ideia para ele. E aí um outro vira e fala assim, o outro repreende o cara, fala assim, rapaz, você não sabe o que você está falando.
Porque nós estamos aqui, nós estamos pagando pelo nosso erro. Nós temos que pagar pelo nosso erro. Agora, esse cara que está aí não fez nada de mal. O outro também conhecia Jesus, queridos. O outro também já tinha ouvido o discurso de Jesus e defendeu Jesus. E aí ele aceita aquela cruz e vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala aquela célebre frase, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, queridos. Eu sempre digo, quem diria que o reino de Deus, pós a morte de Jesus, seria inaugurado com um malfeitor, com uma pessoa mal vista pela sociedade? Quem diria isso, hein? Você imagina Jesus chegando no céu e os anjos esperando, olhando, falou: ué, mas quem é esse que está do lado de Jesus? Aí não é aquele cara lá, aquele malfeitor lá, não é o cara que está todo rebelde? Meu Deus, eu achei que ele ia entrar com outra pessoa, né? Talvez com Pedro, com João, com algum de seus discípulos, e ele entra com um cara desse. Mas por que ele entra com aquele cara? Primeiro, porque ele reconhece que a vida dele era uma vida que precisava de Jesus. Ele reconhece os erros dele. Ele diz para aquele outro cara que está lá do outro lado: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nesse exato momento ele está reconhecendo o erro dele. Quão difícil é nós reconhecermos os nossos erros. Nós reconhecemos as nossas fragilidades. Nós reconhecemos quando nós pecamos, quando nós erramos e carecemos da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Ele reconhece, primeiro ponto. Segundo ponto, ele recebe Jesus como Salvador da vida dele. Como que ele recebe Jesus como Salvador da vida dele? Quando ele diz: lembra de mim quando você entrar no teu reino. Ele sabia, queridos, que o reino de Jesus não era naquela terra. Ele sabia que o reino de Jesus era um reino espiritual. É o que nós temos que entender. Talvez, querido, nós queremos milagres demais nessa terra. Talvez nós queremos bênçãos demais nessa terra. Talvez nós queremos coisas demais nessa terra. Mas essa pandemia veio para mostrar justamente tudo isso. As palavras que Jesus complementam aqui no texto que nós lemos. Que valor se tem que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas, queridos, estão perdendo a sua alma em favor do dinheiro, em favor da ganância financeira, em favor de cada vez querer trabalhar mais, querer ter e juntar mais. Jesus está falando justamente isso. Que valor tem na pessoa? Ele não está dizendo que seja errado trabalhar. Ele não está dizendo que seja errado querer ter uma vida melhor. Ele está dizendo que a nossa prioridade tem que ser o reino dos céus. Lembra do que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo está numa questão de prioridade. Se a minha prioridade é o reino de Deus, queridos, não importa o que eu vou fazer depois, eu vou estar trabalhando dia e noite, mas a minha prioridade é o reino de Deus. Eu disse aqui, talvez na live passada ou nas outras, que quantas pessoas têm falado comigo: que saudade do culto, que saudade da igreja, que saudade de voltar ao culto e tal. Mas quantas vezes essas mesmas pessoas deixaram de ir na igreja por coisas bobas? Quantas vezes essas pessoas deixaram de ir na igreja por interesses que não eram o reino de Deus? Percebam bem, eu não estou dizendo que deixar de ir à igreja seja um pecado. Só se torna pecado quando nós trocamos o reino de Deus pelo nosso próprio interesse. Porque afinal de contas nós não estamos carregando a nossa cruz. Carregar a nossa cruz significa morrer para nós mesmos. Significa que a minha vontade não prevalece mais. Hoje à tarde eu estive lá na nossa igreja para poder pagar o aluguel. E graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades nesse tempo de pandemia. Já estamos aí há mais de 3 meses sem ter o culto, mas graças a Deus e a irmãos e irmãs que têm sido fiéis nos seus dízimos, nós temos conseguido pagar todas as nossas contas. Não estamos devendo nada, absolutamente nada. Todas as nossas contas, glória a Deus por isso, estão em dia. E eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem sido fiel no seu dízimo, colaborando com o crescimento do reino de Deus. E aí eu tive ali pagando, e aí eu pude entrar um pouco na igreja, olhar um pouco, e sempre bate aquela saudade, né? E aí eu pude falar com Deus: Deus, quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai ter isso? Né? Instrumentos parados, cadeiras ali, né? Fui lá dentro, olhei de geladeira, a sala das crianças, olhei para aquilo tudo, e sempre bate aquela angústia no nosso coração, sempre bate aquela tristeza no nosso coração. Mas, queridos, eu tenho aprendido a dar valor à casa de Deus.
eu tenho aprendido, apesar de já ser cristão há 30 e poucos anos, eu tenho aprendido cada dia mais a dar valor à casa do Senhor, a cultuar a Deus com os meus irmãos, a estar junto com os meus irmãos, a estar junto com a igreja que nós amamos e escolhemos para adorar a Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que a nossa vontade venha morrer e a vontade de Deus venha prevalecer. Quando começou toda essa pandemia, quando começou o isolamento social, muitos pastores, muitos líderes religiosos e até mesmo de outras religiões que não são as cristãs, estavam determinando o tempo. Não, vai durar só 30 dias, porque Deus é assim. Não, porque o meu Deus vai fazer isso e aquilo. Nós já estamos no 4º mês, queridos. Já estamos no 4º mês. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. E eu disse aqui já uma vez e volto a repetir, se isso tudo não terminou, é porque Deus ainda tem muitas coisas para nos ensinar. Nós temos que estar atento. Jesus ele sempre buscava alguma coisa ali do meio em que ele estava para ensinar aos discípulos dele. Nessa passagem que nós acabamos de ler, quando ele fala com seus discípulos que ele ia morrer, Pedro chama ele em particular e fala, não, você não tem que morrer não. Ele repreende a Pedro com uma palavra dura. Ele vira a reda de Satanás. Sabe o que ele está falando? Pedro, tu está endemoniado. Vamos traduzir para o popular, você está com capeta no corpo. Não é você que está falando isso. Não é você que está dizendo isso. E aí ele chama os discípulos dele e fala, olha, vocês têm que morrer para a vontade de vocês. Se vocês não negarem a si mesmo, não tomarem a sua cruz, vocês não vão poder me seguir. E aí nós só vamos salvar a nossa vida se nós perdermos a nossa vida. Eu sei que para muitas pessoas que estão olhando para nós, cristãos, estão falando, o cara está perdendo a vida dele, né? Não bebe, não fuma, não trai a esposa, não faz isso, não faz aquilo outro, está perdendo a vida dele. E eu me alegro quando as pessoas falam isso comigo, porque eu vejo a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Eu estou perdendo a minha vida para poder ganhar no reino de Deus. Eu me alegro nisso. Eu posso ficar entristecida quando as pessoas falam, cara, você sabe aproveitar a vida mesmo, né? Você é um cara que está sabendo aproveitar a vida, isso na visão das pessoas que não são cristãs, tá bom? Na visão das pessoas que não são cristãs. Significa que se nós estamos, entre aspas, aproveitando de acordo com o pensamento que não é cristão a nossa vida, nós não vamos chegar nos céus. Mas se nós estamos perdendo a nossa vida de acordo com o pensamento que não é cristão, nós vamos chegar no céu. E meu querido e minha querida, eu sei que a minha intenção e a sua intenção como cristão não é ficar rico aqui nessa terra. Eu sei que a minha intenção verdadeira e a tua intenção verdadeira como cristão não é você ficar milionário, você ter tudo que quer. A minha intenção e a tua intenção é chegar no céu, queridos, porque a vida é passageira. Essa pandemia veio para mostrar isso, nós somos finitos, nós temos um período de tempo. Uns talvez um pouco mais, outros um pouco menos. Espero eu e Deus que seja daquela turma que tem um pouco mais. Fiz domingo agora 48 anos de idade, quero viver talvez mais 48 anos. Mas se o Senhor Jesus me chamar daqui um ano, daqui o que for, eu tenho que estar preparado para isso. Por quê? Porque o meu reino não é dessa terra. A minha vida não é dessa terra. O que eu almejo não é nessa terra. Trabalho sim, muito. Conquisto as coisas sim, bastante, graças a Deus. Mas os meus olhos não estão nisso. A minha alegria não está nisso. A minha felicidade não está nisso. O meu interesse é fazer a vontade do Pai. O meu interesse é fazer a vontade de Deus, para que um dia eu possa chegar nos céus e ouvir de Jesus: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno que tem sido preparado para vocês antes da fundação do mundo. São essas as palavras que todos nós queremos, como cristãos, ouvir do Senhor Jesus. E para isso acontecer, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus. Temos que fazer morrer a nossa vontade. Temos que fazer, nos render totalmente a Jesus, para que a vontade dele cresça e prevaleça na nossa vida. Quero que Deus te abençoe, você que acompanhou aí com a gente essa live. Nós vamos orar nesse momento, nós não sabemos ainda, queridos, infelizmente, quando nós voltaremos para o nosso culto presencial, como nós temos acompanhado, não somente pelo noticiário, mas no nosso dia a dia, os casos
de morte tem aumentado muito no interior, né? Tudo no interior acontece mais atrasado, né? Tudo acontece primeiro nos grandes centros, nas capitais, é normal, onde as pessoas estão em maior agrupamento, em maior número de pessoas, e depois começa a vir por interior. Então, o que tudo indica, o que os estudos estão mostrando é que essa pandemia está aumentando no interior. Nós somos o interior, né? Os casos têm aumentado tanto em Três Rios quanto em Paraíba do Sul. Três Rios, por ser maior do que Paraíba do Sul, consequentemente tem mais casos e mais mortes do que Paraíba do Sul. Mas nós temos casos em Paraíba do Sul, temos casos em Três Rios. Nós temos casos de pessoas que são perto de nós, de igrejas que estão falecendo, infelizmente, com isso. Então nós temos que nos precaver. Nós não sabemos quando nós vamos voltar. Somente o Senhor, mais do que ninguém, sabe nesse momento. Mas eu sei que nós vamos voltar, queridos. E nós temos que permanecer firmes, em oração, confiando que Deus tem um propósito para tudo isso na nossa vida. Então eu quero te chamar à oração nesse instante junto comigo. Quero que você aí, onde você estiver, feche os teus olhos nesse instante, deixa o Espírito Santo fluir no teu coração, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, aquilo que Ele quer que você mate dentro de você. Talvez sejam os pensamentos ruins, talvez sejam os sentimentos ruins, talvez sejam os desejos ruins que precisam morrer. Cada um de nós sabe o que precisa morrer dentro de si próprio, para que a vontade de Deus cresça. Vamos orar então, Pai, no nome de Jesus. Quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo essa live e posteriormente irá assistir, ó Deus, esse vídeo. Que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Pai, nós queremos cada dia mais morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir. Nós não queremos descer da cruz, Senhor, como aquele que o malfeitor fez, mas nós queremos aceitar, Senhor, que temos que morrer para a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, não deixe com que a nossa vontade prevaleça nunca, não deixe com que os nossos desejos prevaleçam nunca, mas que a nossa vontade, o nosso desejo estejam alinhados ao céu, para que possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe cada casa que é representada nessa noite, esteja a Tua proteção sobre cada vida. Pai, nós oramos por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, quer seja em virtude da Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade. Pai, que seja o Teu Espírito Santo a consolar esses corações. Senhor, no nome de Jesus eu oro por aquelas pessoas que têm passado por momentos de ansiedade, que estão com os corações ansiosos por terem que ficar em casa, talvez por medo de perder o emprego, por não saber o que irá acontecer no futuro. Pai, no nome de Jesus, seja a Tua paz sobre essas vidas agora. Nós sabemos que o nosso futuro está nas Tuas mãos, pois o Senhor disse que basta cada dia o seu próprio mal. Nós nos preocupamos com o dia de hoje e colocamos o nosso futuro nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor guarde a nossa vida, guarde a nossa família, guarde o nosso coração, ó Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado por ter participado com a gente aí, Bebeto, Fernanda, Renata, Nelma, Deus abençoe a vida de vocês. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra para o nosso coração, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de renovação, uma palavra que tem que gerar conflito dentro de nós. Essa é a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que gera conflito, mas no momento que ela gera conflito, ela traz conforto. Nós fomos conflitados hoje em ter a nossa vontade sendo tirada e a vontade de Deus crescendo dentro do nosso coração. Mas isso nos traz um conforto, porque a vontade de Deus crescendo dentro de nós, nós teremos o reino de Deus dentro de nós. Fred, Nádia, Rosário, Deus abençoe a vida de vocês, fortaleça a vida de vocês, esteja abençoando a casa de cada um de vocês. Deus te dê uma boa semana, um restinho de semana, seja uma semana abençoada na presença de Deus. E não se esqueça, tome todos os dias a cruz, a sua cruz, e siga Jesus. Morra todos os dias para a sua vontade e deixe a vontade de Deus prevalecer no teu coração. Maurília, Deus abençoe a sua vida, um abração no esposo, Deus abençoe todos, e domingo nós estaremos aqui. Nelma, em nome de Jesus, um abraço para você, domingo nós estaremos aqui, Deus abençoe a tua vida.